Olá, primeiro ano. Então, nessa videoaula que eu vou passar para vocês hoje, nós vamos ver então dois módulos que seriam referentes às duas aulas que nós temos na quinta-feira, tá? Então, vocês podem, por favor, pegar o resuminho de vocês, e o que eu vou passar para vocês hoje então é o módulo 20, o módulo 21 da Bio 1 da apostila 4 de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma caracterização geral de mais um grupo de animal. Nós vamos estudar hoje o chamado filo dos moluscos. Nós já vimos filo dos poríferos, filo dos quinidários, filo dos plateumintos, filo dos nematódios e agora vamos para o quinto filo então, que é o chamado filo dos moluscos. Turma, a palavra molusco significa corpo mole. Então, molusco se caracteriza pela presença do corpo mole. E como eles são animais que têm a presença do corpo mole, a maioria deles apresentam uma concha protegendo essas estruturas do corpo por ser um corpo mole, né? Como o próprio nome dele diz. Quem são os representantes desse filo? Caracol, caramujo, ostra, polvo, lula, lesma, mexilhão. Então, esses animais, de todos os filos que nós vamos ver, esse filo é o segundo que apresenta a maior quantidade de espécies já descritas. Até o momento, se tem descrito 150 mil espécies de moluscos, tá? E esses moluscos, nós podemos encontrar em qualquer tipo de ambiente. Tem molusco de ambiente terrestre, tem molusco que vive na água doce e tem molusco que vive na água salgada. Então vamos lá um pouquinho falar sobre as características gerais desses animais. Turma, molusco então, ele continua preservando, na verdade, ele apresenta, né, três características importantes. Primeira, que vocês já viram, são animais chamados de triblásticos. O que significa ser um animal triblástico? Animal triblástico é aquele que apresenta os três folhetos embrionários: mesoderme, endoderme e a ectoderme. Segunda característica importante, que difere eles dos nematódios, que é o último grupo que nós vimos. Eles são animais celomados, ou seja, tem a presença de um celoma verdadeiro. O celoma é uma cavidade dentro do corpo, revestida totalmente pela mesoderme. Dentro dessa cavidade abrigam os órgãos vitais. Eles são animais também chamados de protostômios. Protostômios porque aquela abertura chamada de blastóporo, que forma lá durante o desenvolvimento embrionário, vai originar nesses animais então a boca, tá? Então guarda essas três características: triblásticos, protostômios e celomados. Eles apresentam simetria bilateral. O que significa isso? Você faz um plano de corte no corpo e você vai dividir em duas partes semelhantes. É comum todos os moluscos, em alguns mais evidente, em outros menos evidente, eles terem o corpo deles dividido em três partes, chamado cabeça, pé e massa visceral. Então vamos comentar um pouquinho o que existe em cada uma dessas estruturas dele. Observa no desenho do caracol que eu fiz para vocês aí, que dá para evidenciar bem essas três regiões. Na região anterior, que é a região da cabeça. Na cabeça é onde está presente a boca que é a abertura do sistema digestório. Na cabeça também estão presentes órgãos sensoriais, como por exemplo os tentáculos dos caramujos, do caracol, e a presença dos olhos, tá? Então tudo isso é a cabeça. A parte mais desenvolvida e musculosa é o pé. Então o pé é extremamente musculoso. Esses animais eles usam o pé para poder locomover, escavar, nadar, ou seja, locomoção. No pé, na região anterior, na frente do pé, existe uma estrutura chamada de glândula pedal. Essa glândula pedal produz um muco.
Então, conforme esses animais eles vão caminhando, eles produzem o muco. Esse muco é para diminuir o atrito do corpo deles com o chão, tornar, vamos dizer assim, o substrato mais liso para que esses animais possam então deslizar. Sobre os pés está localizado os órgãos vitais. Os órgãos vitais ficam localizados numa região chamada de massa visceral, diretamente em cima dos pés. E protegendo essa massa visceral, tem a presença de uma estrutura chamada manto. O manto nada mais é do que uma dobra da epiderme. Qual é a função do manto? Além de proteção da massa visceral, o manto ele vai produzir ainda a concha que fica externamente ao corpo desses animais. Essa concha, pessoal, ela é de composição calcária e ela tem função principalmente de proteção, mas ela também evita a desidratação. Uma característica importante, não são todos os moluscos que têm a presença da concha, tá? Tem alguns animais que não têm, como por exemplo a lesma e o polvo. E a lula, ela tem a presença de uma concha pequenininha e essa concha é localizada internamente dentro do corpo dela. Pessoal, entre a massa visceral e o manto, existe um espacinho. Observe no desenho de vocês aí, ó. Esse espaço, ele é chamado de cavidade do manto ou cavidade paleal. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre a importância dessa cavidade. Então isso, turma, teoricamente seria quais seriam, né, as divisões de um corpo de um molusco. Os moluscos, então, eles são divididos em 3 classes principais. Vamos lá. Primeira classe é a chamada classe dos gastrópodes. É a maior classe que tem, é onde estão o maior número de representantes. Em torno de 70 mil espécies de moluscos são dos gastrópodes. Os principais para nós, caracol, caramujo e a lesma. Nós encontramos esses animais, pessoal, tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, tá? Então, são esses animais que têm o pé bastante musculoso, tem a presença da glândula pedal e a massa visceral fica localizada sobre os pés deles. Quando existe neles a concha, essa concha ela tem o formato helicoidal. Qual é a função dessa concha? Proteção contra predadores e proteção contra desidratação. Por que a lesma não tem a concha? A lesma ela apresenta hábito noturno. Então, como ela tem hábito noturno, ela está menos sujeita à desidratação. Então, por isso que ela não tem a presença dessa concha protegendo a massa visceral dela, protegendo o corpo dela. Uma característica importante desse grupo dos gastrópodes é que eles causam prejuízos para a agricultura. Por quê? Dentro do grupo do gastrópodes, existe aqueles predadores, existe aqueles herbívoros e existe aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Os que são herbívoros se alimentam principalmente de hortaliças, folhas. E ao se alimentar das folhas, que acontece com a lesma, com o caracol, ao se alimentar disso, eles então causam prejuízo aos agricultores. O próximo grupo, então, é o grupo dos chamados bivalves. Pessoal, a palavra bivalve quer dizer uma concha formada por 2 partes, por 2 válvulas. Essas 2 conchas, elas são unidas por um músculo muito potente chamado músculo adutor. E essas conchas, quando elas se fecham, elas abrigam, protegem completamente todo o corpo do molusco que está lá no interior dele. O principal exemplo para nós é a ostra. Então, para quem já foi para a praia, já viu lá as pessoas quando passam vendendo a ostra, né? São 2 conchas bem fechadinhas que guardam ali dentro o corpo daquele animal. Nesses animais aí, fica meio difícil você diferenciar cabeça, pé e massa visceral. É tudo uma massa gelatinosa protegida por essas 2 conchas, tá? Do grupo dos bivalves, eles são exclusivamente aquáticos, ou na água doce ou na água salgada.
E como eles são aquáticos, eles respiram por brânquias. Em cima das brânquias deles tem a presença de um muco. A água então continuamente entra e sai do interior dessas conchas, passam por esse muco. Quando a água passa pelo muco, partículas alimentares ficam retidas nesse muco. Por isso que esses animais eles são chamados de animais filtradores. Então, isso é o grupo a classe dos bivalves. E o último são chamados cefalópodes, polvo e lula. Pessoal, cefalópode quer dizer cabeça ligada aos pés. Então, os pés desses animais ficam ligados diretamente à cabeça e os pés são divididos em tentáculos. E os tentáculos deles têm a presença de grandes ventosas. Eles usam essas ventosas para poder capturar alimento. Vocês vão ver que a hora que eu for explicar a organização, as características, né, do corpo desses animais, o cefalópode é sempre uma exceção. Eles são diferentes do restante dos moluscos. Por quê? O elevado grau de desenvolvimento que eles apresentam do seu sistema nervoso. O sistema nervoso deles, apesar de serem invertebrados, se assemelham muito com o sistema nervoso dos vertebrados, como por exemplo o nosso sistema nervoso, tá? Esses animais, alguns deles apresentam um tipo de célula especial chamada de cromatóforo. Esse cromatóforo são células que permitem esse animal mudar de cor, para poder se camuflar no meio ambiente, para poder fugir melhor do predador ou para poder capturar sua presa mais facilmente. E uma outra característica que o polvo e a lula têm, eles possuem uma chamada glândula de tinta. Quando eles se sentem ameaçados, essa glândula de tinta entra em ação, libera uma tinta preta chamada de nanquim. Na água, essa tinta preta acaba por confundindo o seu predador, eles aproveitam então para poder se afugentar. Então, de maneira geral, vamos dizer assim, essas são as 3 principais classes que compõem o grupo dos moluscos. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a organização corporal deles. Pessoal, eles têm a presença de sistema digestório completo, ou seja, tem a presença de boca, aonde entra o alimento, e a presença do ânus, aonde os restos alimentares são eliminados, tá? Ao longo do sistema digestório, começa então a sofrer especializações. Boca, esôfago, estômago, intestino, glândulas anexas, que vai ficando cada vez mais complexo. A maioria dos moluscos tem na boca a presença de uma estrutura dura, de uma língua dura, que a gente fala, uma língua denteada, chamada de rádula. Essa rádula, o molusco para sobre o alimento, o abrir e fechar a boca dele, raspa essa rádula nos alimentos e vai transformando esse alimento em partículas menores para que eles possam então se alimentar. Os únicos que não têm a presença da rádula são os bivalves, porque os bivalves são animais filtradores. Lembra, eles filtram partículas pequenininhas presentes na água. Atenção no que eu vou explicar aqui agora, tá? Aparece pela primeira vez o chamado sistema circulatório nos animais. Ou seja, tem a presença agora de sangue circulando no corpo deles. Só que nesses animais a gente não chama sangue, a gente chama a presença da hemolinfa, tá? Então, esses animais, a maioria deles, com exceção dos cefalópodes, tem a presença de um sistema circulatório aberto. O que significa isso? Tem a presença do coração, tem a presença de vasos sanguíneos e tem a presença do sangue, que é a hemolinfa. O sangue, ao ser bombeado pelo coração, ele é levado para dentro dos vasos sanguíneos. Ele percorre um tempo interior dos vasos sanguíneos e depois ele abandona os vasos sanguíneos e cai dentro de cavidades chamado de hemocélies. Nessas cavidades é onde estão os órgãos importantes dele. Depois o sangue retorna para dentro dos vasos sanguíneos, é levado de novo até o coração e o processo se repete. Qual que é uma característica importante desse tipo de sistema circulatório? O sangue ele circula sobre baixa pressão e baixa velocidade. E isso faz com que o animal seja então mais lento, não consegue disponibilizar para ele toda a energia que ele precisa.
Por isso, pessoal, olha só, lesma, caramujo, caracol, como são animais lentos. É por causa do tipo de sistema circulatório deles. A exceção é do cefalópode. Polvo e lula são animais extremamente ágeis. Conseguem bastante energia para ser ágil. Por quê? O sistema circulatório deles é do tipo fechado. O que significa isso? O coração bombeia a hemolinfa, que é o sangue, manda para dentro dos vasos sanguíneos, circula o corpo inteirinho do molusco dentro dos vasos sanguíneos e retorna para o coração. Então, a hemolinfa sai do coração, percorre o corpo inteirinho dentro dos vasos sanguíneos e retorna para o coração. Então, o sangue ele circula numa velocidade muito mais rápida, ofertando para esses animais uma grande quantidade de energia, tá? Falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Os que são aquáticos respiram por brânquias. As brânquias, com exceção dos bivalves, ficam localizados lá na cavidade do manto, que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Os terrestres respiram por pulmão, vamos dizer assim, que é uma respiração pulmonar. Esse tipo de respiração, o ar, ele enche aquela região chamada cavidade do manto, ali está cheio de vasos sanguíneos e ali ele então faz as trocas gasosas. E existe também a respiração cutânea, aqueles animais que respiram igual a minhoca, que a respiração é por dentro da pele, tá? A respiração é pela pele, pela respiração chamada de respiração cutânea. O vaso sanguíneo passa bem debaixo da pele, que é por onde eles fazem então trocas gasosas. O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar. E no caso dos cefalópodes, eles têm a presença de grandes gânglios cerebroides. Esses grandes gânglios, pessoal, é muito semelhante ao encéfalo dos vertebrados. O que é encéfalo? Encéfalo é tudo que está dentro da cabeça, protegido por esse osso chamado crânio. Então, nos cefalópodes, eles têm um encéfalo muito semelhante ao nosso, tá? As estruturas, o olho deles também são estruturas dos olhos deles muito semelhantes ao que acontece nos vertebrados, tá? E para nós podermos finalizar essa parte, a excreção deles. Excreção, lembra, é retirada de substâncias tóxicas do corpo deles. A excreção é feita por uma estrutura chamada, olha lá, metanefrídeos. Eles têm um par de metanefrídeo. Metanefrídeo é como se fosse um grande funil. Uma boca desse funil se abre no celoma, que é a boca chamada de nefróstoma, e recolhe do celoma e recolhe da hemolinfa tudo que é excreto. E a outra boca pequenininha, chamada de nefridióporo, se abre lá na cavidade do manto. Então, lá na cavidade do manto, os excretas são então eliminados, são então jogados para fora do corpo desses animais. Então, tudo isso é a organização corporal deles. Agora, falar um pouquinho sobre a importância deles. Primeira importância dos moluscos, são usados na alimentação. Polvo, lula, ostra, mexilhão, é muito comum, principalmente quem abriga a orla, mora perto das praias, vamos dizer assim. São alimentos riquíssimos em proteína. Segunda característica, eu já citei para vocês lá atrás, principalmente os gastrópodes terrestres, eles podem causar prejuízo na plantação. Alguns dos gastrópodes, como por exemplo o caramujo, ele pode, vamos dizer assim, veicular, auxiliar na transmissão de algumas doenças na espécie humana, como por exemplo a doença chamada de barriga d'água ou esquistossomose. Existem algumas ostras, não são todas, tá, pessoal? As ostras chamadas de ostras perlíferas, que produzem a pérola, aquele material de grande valor econômico. O que é uma pérola? Toda partícula estranha, seja ela um pedaço do corpo de um animal, um grão de areia, qualquer partícula estranha que fique localizado entre a concha e o manto de uma ostra, aquilo incomoda o corpo do animal. Então ela pega essa partícula e vai envolvendo ao redor dela uma substância chamada de nácar.
essa partícula estranha envolvida pelo nácar se transforma na pérola, tá? Lembra, grande valor comercial. Então, qual que é o objetivo da ostra produzir a pérola? O objetivo é defesa do corpo dela. Aquela partícula que entrou, lembra, a água entra e sai do corpo dela. Junto com a água, entra areia e partículas estranhas. Se essa partícula estranha enroscar entre a concha e o manto, ela se transforma então em uma pérola. Essa é mais uma importância deles. E a outra importância, pessoal, eles são indicadores ambientais, principalmente os bivalves. Por quê? Se eles são animais filtradores, eles filtram a água, fica então retido no corpo dele partículas, metais pesados, partículas poluidoras presentes na água. Então o homem, ao capturar esses animais e fazer uma análise do corpo dele, sabe se aquele ambiente está ou não contaminado. Por isso são chamados de bioindicadores ambientais. E para nós finalizarmos a reprodução. Pessoal, como são 150 mil espécies descritas, a reprodução ela pode ser a mais variada possível. Existe tanto espécies monóicas ou hermafroditas, como espécies dioicas, de sexo separado. Tanto fecundação interna, dentro do corpo, como fecundação externa, na água. O desenvolvimento pode ser tanto direto, sem passar por fase de larva, como desenvolvimento indireto. Mas uma característica importante: os moluscos, eles só se reproduzem de forma sexuada. De maneira geral, os gastrópodes, eles são monóicos, hermafroditas, mas eles precisam trocar espermatozoides. Então, eles colocam em contato o poro genital e trocam os espermatozoides. E os dois engravidam, vamos dizer assim. Então, é uma fecundação recíproca. Após a fecundação, desses ovos vão nascer indivíduos semelhantes aos adultos já. Então, eles não passam por fase de larva. O desenvolvimento é direto, tá? E a fecundação é dentro do corpo dos animais. Já nas formas aquáticas, a fecundação ela é externa. Eles lançam os gametas na água, o gameta se encontra na água, então a fecundação externa. E do ovo sempre vai nascer uma larva. Essa larva geralmente é chamada de Véliger ou trocófora. Por isso, o desenvolvimento neles é indireto. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os dois modos referentes às nossas duas aulas de quinta-feira. Um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima!